Então, nós vamos iniciando imediatamente esse último momento de conferência, porém, antes de iniciarmos, nós só queremos comunicar. Nós queremos comunicar que a fala que foi comentada antes pelo professor Alan Gignac a respeito do discurso do George Agamben na Catedral de Notre Dame está disponível na página do IHU. Quem tiver interesse pode procurar com esse título e vai localizar, então, esse trabalho aí na data de 17 de janeiro de 2010. Então, vamos à última conferência desse nosso colóquio. Com muita satisfação, acolhemos novamente aqui na nossa mesa o professor Colby Dickinson. Não vou retomar toda a apresentação de ontem, somos o mesmo grupo que está aqui. A conferência que teremos agora, então, é intitulada A Glória enquanto Arcano Central do Poder e os vínculos entre economia, governo e gestão. Nós temos disponível para o debate, agora pensamos em um tempo de 1h15, podendo ser um pouco mais, sem problemas, mas nós precisamos depois concluir os debates aqui um pouco antes das 13 horas, porque nosso palestrante precisa viajar, então, de qualquer forma, vai ser possível uma boa discussão ainda após a conferência. Então, lhe passo imediatamente a palavra e podemos iniciar nosso trabalho nesse momento. Obrigado. Então, eu vou retomar alguns dos temas que eu estive discutindo ontem, mas vou enfocar um pouco mais não só o conceito de glória na obra de Agamben, mas também nessa tarefa messiânica paulina de desativação, ou de tornar inoperosas as estruturas e identidades. E vou começar com uma citação do autor francês Michel Henry. O trabalho econômico é precisamente a representação irreal do trabalho real e invisível. Até aqui a citação. O gênio de Karl Marx residia em sua capacidade de descrever a criação de formas político-econômicas que pareciam resolver o problema do valor de troca. Essencialmente, não há medida da verdadeira equivalência para o trabalho em que as pessoas se envolvem. Apenas uma aparência ineficiente e abstração desse trabalho, como Michel Henry o descreveu, no contexto da obra de Marx. De forma semelhante a Jean-Yves Lacoste, como veremos daqui a pouco, Henry concebe uma forma de cristianismo, entretanto, que no seu linguajar ele chama de vida absoluta, uma forma de cristianismo que busca uma equivalência genuína para além das formas econômicas. Uma equivalência que coloca o próximo ou o vizinho num terreno precisamente igual à própria pessoa, produzindo com isso a verdade, se assim pudermos chamá-la, a verdade que se encontra debaixo de todas as formas de troca econômica, mas que nunca pode ser realmente representada por uma dada economia, de símbolos ou representações, transações financeiras ou qualquer coisa semelhante. Este é o impulso que sustenta o retorno à religião de Henry, como algumas pessoas o formularam, mas eu acho que se aplica a muitos autores se olharmos para a filosofia continental contemporânea. E é esse impulso que dá um foco decididamente teológico ao trabalho fenomenológico de Henry. Como podemos sugerir que Paulo também tinha aprendido imediatamente as identidades abstratas que subjazem ou sustentam as relações econômicas
escravo, senhor, judeu, grego, homem, mulher e assim por diante. Essas identidades abstraídas são, de alguma forma, desfeitas pela pretensão cristã de passar além do domínio firme das formas econômicas. Independente dessas economias serem simbólicas, financeiras, religiosas, literárias, políticas, sociais e culturais e assim por diante. Essa é a afirmação ou pretensão substancial que Henri deseja lançar com força filosófica sobre as forças políticas e econômicas do nosso mundo que deixaram, por tempo longo demais, deixaram de levar em conta uma perspectiva alternativa da própria vida, sobre a própria vida, que aqui ganha um sentido explicitamente teológico, ainda que talvez indeterminado e talvez irrepresentável. Essa é a preocupação de Henri com a vida absoluta, que ele extrai da tradição teológica, e eu acho que tem uma forte semelhança à exposição de Agamben a respeito da forma da vida. Então, construindo até certo modo, nos mesmos modos em Henri, Jean-Yves Lacoste fez referência à nossa experiência de estar em casa no mundo como uma oikologia. Então ele cunha essa expressão, né, uma oikonomia misturada com logos, ou seja, uma oikologia, ou seja, uma interconexão íntima entre a oikonomia e a linguagem que define a experiência humana de estar no mundo, ou de ser no mundo, num contexto heideggeriano. Essa expressão sugestiva não está muito longe da análise de Agamben a respeito do sacramento da linguagem, que é discernível dentro da economia que governa os assuntos humanos e replica os sujeitos como pessoas ou como seres humanos. Para Lacoste, em particular, a única resistência possível contra essa oikologia é uma resistência que pode ser localizada no que ele chama de redução litúrgica de nosso ser ou estar no mundo. Estar em casa, ser ou estar em casa no mundo. Trata-se de um procedimento explicitamente teológico que, como veremos em breve, tem um paralelo na obra de Agamben. Essa talvez seja o melhor lugar possível a partir do qual se pode ver a suspensão messiânica da própria suspensão. Uma espécie de dialética negativa que espelha, diria eu, a redução fenomenológica, que é ela própria uma redução de uma redução já produzida socialmente, redução da plenitude da vida humana vivida para além de sua inscrição numa matriz de identificações e definições. Ou seja, a própria substância do que nós consideramos ser uma ordem fundamental e racional. O que cada um desses três autores representa, Henri, Lacoste e Agamben, e a razão pela qual eu os retomo aqui em conjunto, um conjunto estranho, um uníssono estranho, é uma proposta de uma interpretação teológica específica que não foi não se manifestou explicitamente dentro da maioria das explicações histórico-teológicas da relação do cristianismo com as formas econômicas. Com efeito, poderia-se dizer que a dívida implícita do cristianismo para com formas mitológicas de inclusão excludente resultaram na perpétua rearticulação e justificação do emprego por parte de Deus, da humanidade, da igreja, do emprego de poder soberano em termos muito reais e mundanos. A questão que persiste aqui, e provavelmente vai persistir ao longo da análise da obra de Agamben de modo geral, é até que ponto essa suspensão messiânica de normas institucionais de governo ou identidades jamais poderiam se tornar uma história em e por si mesma. Ou então se, ao contrário, num sentido muito mais que eu chamaria, num sentido que eu chamaria muito mais derridiano, ou se a força débil do messiânico será aquilo que vai assombrar cada instituição ou estrutura normativa sem jamais postular uma história para si mesma, ou por si mesma, pois para se declarar a maioria significa dominar outrem e cessar o ato radicalmente deconstrutivo que Agamben chama de messiânico. Então, sem resolver imediatamente essa questão, entretanto, nós ainda temos condições de discernir a dificuldade de tentar resolver essa questão
através de alguns dos exemplos teológicos que Agamben retoma e que incidem sobre esforços teológicos de evitar o problema de modo geral, postulando a soberania de Deus como a solução última. Ou, como talvez poderíamos dizer, a negação última de uma realidade política, dependendo da perspectiva que a pessoa assume. Essa investigação, do ponto de vista de Agamben, inclui uma crítica da tentativa de transferência do puro poder e dominação que a glória, esse conceito de glória, tenta mascarar e manter sua transferência para a esfera do estético, através do conceito do belo, o que Agamben percebe como um conceito atuante na estética teológica focada na glória, na obra de Hans Urs von Balthasar e Karl Barth. Eu os mencionei ontem, mas vou abordar um pouco mais a interpretação que Agamben dá à obra desses dois teólogos, para dar apenas um vislumbre dessa conexão entre a glória e a beleza como justificações evidentes e persistentes do poder soberano, seja conferido a Deus ou à humanidade. Nós poderíamos olhar, por exemplo, para a estética teológica de von Balthasar, que é como é expressa em seu projeto intitulado A Glória do Senhor, um movimento que é um paralelo às tentativas de Barth de fundamentar a soberania de Deus em sua distância de quaisquer assuntos mundanos. E assim, tentativa de oferecer uma crítica permanente de todas as formas políticas e religiosas. O problema com essa manobra, entretanto, ou seja, de ganhar essa distância para criticar permanentemente todas as atividades terrenas, o problema é que o esforço de identificar Deus com a glória e a beleza e de ignorar, em certo sentido, os elementos políticos latentes dentro dessa visão, como Agamben ilustra no contexto dessas obras teológicas, é correr um risco mais significativo de repetir os piores aspectos da glória política e suas operações litúrgicas potencialmente autoritárias. Eu cito Agamben: a tentativa de excluir a própria possibilidade de uma teologia política cristã para fundar na glória a única dimensão política legítima da cristandade se aproxima perigosamente da liturgia totalitária. Fim da citação. Talvez não seja surpreendente que a teologia de Barth, em particular, que serve como fonte de inspiração para von Balthasar em muitos aspectos, é inerentemente cristocêntrica, dependente da natureza binária precisa que, como um contemporâneo de Barth, Ernst Kantorowicz, indicou, é o que sustenta uma certa realização adicional da teologia política. Isso era aquela bindade sobre a qual eu falei ontem. Então, a abordagem cristocêntrica de Barth, na opinião de Agamben, recai numa bindade em vez de digamos, tomar o rumo de uma lógica mais trinitária ou uma lógica que desconstrói a maquinaria bipolar da teologia política ocidental. Grande parte da teologia ocidental se preocupou ao longo dos anos com encobrimento de sua ênfase específica em Cristo e no pensamento cristológico, que é uma forma de cristomonismo que foi utilizado para justificar e legitimar as imposições imperiais do Ocidente. É o que Ernst Kantorowicz acentua. Criticando essas críticas, nós testemunhamos as afirmações de Agamben relativas a como a economia trinitária divina foi, na verdade, transformada em uma máquina que, em última análise, criou o sujeito ocidental, bem como a noção de expósito dos dois ou da bindade e sua relação com a trindade. Para expósito que segue a interpretação de Kantorowicz da leitura dos dois corpos do rei, neste tocante, a bindade como ênfase extrema colocada sobre o vínculo entre o pai e o filho a fim de combater a heresia histórica do arianismo, jamais foi realmente erradicada da esfera da política e passou, de muitas formas, a definir as articulações teológicas ocidentais da trindade também.
As relações recíprocas do pai e do filho, dessa maneira, se recusam a ser rompidas pela entrada de um terceiro termo, o Espírito Santo, a fim de desconstruir sua tentativa de se postularem dualisticamente como soberanas. Certamente há outra possibilidade teológica de leitura da Trindade como uma dissolução potencial da bindade que domina a teologia política ocidental. Mas isso é algo que permanece relativamente não explorado na maioria dos contextos político-teológicos. Acho que, como uma observação colateral, mas uma ilustração profunda disso, a gente poderia pensar em Dietrich Bonhoeffer. A sua influência barthiana inicial e da forma como ele recebeu a obra de Karl Barth, que lhe permitiu dizer em seu livro sobre o preço do discipulado, que os cristãos viajam pelo mundo como se estivessem num carro isolado e não afetado pelo mundo exterior, numa distância absoluta de suas atividades, como se pode dizer em sua política. Mas, naturalmente, quanto mais Bonhoeffer vivenciou as formas políticas corruptas do mundo, tanto mais ele se deu conta de que talvez não é assim que os cristãos funcionam no mundo, e de que a distância barthiana começou a diminuir. E a gente vê que os escritos de Bonhoeffer começam a se fragmentar de certa forma. Esse é um exemplo muito interessante do colapso dessa forma barthiana de pensamento. A ligação que Balthasar postula entre a glória e a soberania é, como tal, a conclusão inevitável, extraída da restauração barthiana da soberania de Deus, estabelecida através da natureza dual de Cristo. É nesse sentido que Abundant pode afirmar que, e eu agora o cito, a glória é precisamente o lugar em que esse caráter bilateral ou biunívoco da relação entre teologia e política aparece com a maior evidência. Sendo assim, provavelmente essa também é a razão pela qual ela se torna o ponto focal para a teologia barthiana subsequente de Hans Urs von Balthasar. O ser humano é, com isso, envolvido na glória oferecida a Deus através do louvor da glória de Deus. Ou seja, a relação recíproca de glória que assinala a incorporação generalizada do poder soberano dentro de um paradigma teológico. Em vez de afastar-se dos gestos fundamentais do poder soberano na esfera política humana, essas teologias parecem fazer pouco mais do que legitimar esses poderes em termos eclesiais. As posições teológicas modernas que a crítica de Agamben acerca do que ele chama de caráter bilateral ou biunívoco, ou a bindade, essa posição espelha não é a de von Balthasar ou de Barth, certamente, e sim a perspectiva de teólogas feministas, queer e outras teologias contextuais que articularam uma vasta crítica das formas heteronormativas e estritamente binárias, opressoras de gênero e sexualidade, que são utilizadas para opressar pessoas ou grupos minoritários. Essas são muitas vezes teologias que isso deveria ser igualmente observado, teologias que são frequentemente denunciadas como aparentemente antonianas, uma acusação que também encontra ressonância na filosofia de Agamben. Não deveria nos surpreender, portanto, que as visões messiânicas de uma trindade para além da bindade, de uma trindade que não pode ser reinscrita em uma bindade, mas que a desconstrói incessantemente, essas visões são favorecidos por teólogos queer, em particular, por causa de sua possibilidade radicalmente subversiva. E eu escrevi isso anteontem, quando se fez a pergunta sobre como Marcella Althaus Reid. Marcella Althaus Reid muitas vezes citou favoravelmente a obra de Agamben como uma tentativa filosófica central de deixar para trás os sistemas binários de pensamento que orientaram a política ocidental desde seu início. A meditação que a crítica de Agamben descortina à nossa frente é, portanto, muito mais ampla do que poderia se esperar à primeira vista no livro O Reino e a Glória, que se restringe principalmente a seus métodos genealógicos e frequentemente se abstém de estabelecer conexões à obra mais ampla dos escritos de Agamben.
O que ele mapeia, então, particularmente, combina bem com suas considerações mais amplas de numerosos temas teológicos, que todos eles se centram em torno da questão de uma suspensão da ordem normativa e atividade do cotidiano que parece acompanhar não só as reflexões sobre o sábado nas tradições judaica e cristã, mas também que acompanha a especulação sobre como poderia ser o além celestial, em seu louvor e glória infindáveis da glória de Deus, de outra forma do que parece ostensivamente. Acho que muitos concebem esse louvor infindável de Deus como um tédio agudo, estado de tédio infinito, agudo e até ironicamente torturante. Meu filho pergunta para mim, o que se faz lá no céu? Bom, eu digo tradicionalmente, é o louvor infindável de Deus. Isso quer dizer, diz o meu filho, isso aí, e a igreja o tempo todo, meu Deus, isso é um inferno. Eu acho que a Agamben concordaria com isso. Nesse sentido, as discussões teológicas sobre o além e sobre uma eternidade de glorificação da glória de Deus são realmente pouco mais do que um laboratório político-teológico, como Roberto Espósito formulou, para a autoconfiguração da humanidade em relação ao poder soberano e governamental. Daí o foco na angelologia, na burocracia celestial, mas na noção de Deus, o nosso culto infindável de Deus como formas políticas de liturgia. Nessa configuração, nem mesmo os anjos estão a salvo de nossas próprias conclusões políticas. Eu cito Agamben. Torna-se compreensível nessa altura porque a figura perfeita da cidadania cristã é o canto de louvor. E aos anjos tornados inoperosos é confiada a figura pleromática do político. A doutrina da glória como último fim do ser humano e figura do divino que sobrevive ao governo do mundo é a resposta que os teólogos dão ao problema do fim da economia. Os ministérios angélicos sobrevivem ao juízo universal unicamente como hierarquia inológica, como contemplação e louvor da glória divina. Consumada toda a operação providencial e cessada toda a administração da salvação, só resta o canto. A liturgia sobrevive apenas como doxologia. Fim da citação de Agamben. Acho que ou é isso, ou então a imagem de... Existe uma peça que foi transformada num filme chamada Anjos nos Estados Unidos, não sei se vocês viram. Acho que também que é uma possibilidade muito relevante. Pertinente, você vai até o céu e há anjos com montes de papel à sua frente e a pessoa que está à sua frente pergunta, onde está Deus? E os anjos dizem, nós não sabemos. Deus está longe há muito tempo. Nós estamos aqui fazendo apenas o trabalho burocrático, arquivando as coisas. Isso aqui é o céu. Então, ou é isso, ou então cantos eternos. Ou talvez seja a mesma coisa. A única coisa que essas conjecturas teológicas sobre as hierarquias angélicas e liturgias eternas revelam é o centro vazio que a humanidade tenta incessantemente ocultar. Ou seja, que essas atividades só servem ao propósito de sustentar uma legitimação muito mundana da glória recíproca. O que tenta suturar e juntar o reino e o governo como um único mecanismo político-teológico. Nessas imagens, Deus simplesmente está sentado no trono no céu, fazendo ostensivamente nada, ou então o trono está vazio, de forma a glorificar a glória do soberano, deixando sem resposta o tormento eterno de ter que participar em liturgias infindáveis de poder e glorificação. E deixando sem resposta a questão de qual era a ocupação de Deus antes da criação do mundo. Deus, assim como são levados a entender as coisas, realmente está ocultando, através da referência ao ser e ao ato, está ocultando um abismo de potencialidade, um abismo de potencialidade e inoperosidade que não pode ser ignorado, mas precisa ser encoberto incessantemente.
são os burocratas angélicos ocupando-se para se ocultar o fato de que não há um Deus que esteja lá. É uma espécie de romance kafkiano situado no céu. Em resposta à figura inoperosa do divino que aparece não fazer nada antes da criação deste mundo, Agamben postula que, eu cito agora, a glória é aquilo que deve cobrir com seu esplendor a figura indescritível da inoperosidade divina. Fim da citação. Como talvez o modelo último do que os teólogos contemplam ou cogitam quando contemplam a suspensão das relações econômicas normais é o sábado, o Shabat, ou a suspensão do trabalho normal para dar lugar à celebração e à festa. Dando um rosto à operação da inoperosidade que Agamben tenta formular, o sábado ou o day festivo de modo geral nos permite examinar a desativação messiânica que se tornaria uma alternativa à ordem econômica que governa o nosso mundo e suas muitas representações. Ou, poderíamos dizer, e é por isso que eu acho que isso é uma questão muito complexa no pensamento de Agamben. Às vezes ele apresenta isso no início da sua obra como se fosse uma alternativa, e depois, mais tarde, ele parece apresentar isso como se fosse simplesmente um momento dentro de cada forma institucional. E nem sempre fica bem claro. E é por isso que ele corre o risco de ser acusado de antinomiano, porque ele parece apontar para um âmbito onde a lei não existe, e agora, mais recentemente, ele tenta apontar para uma força que opera dentro de cada lei para desfazê-la, mas que está simultaneamente presente nela. Por isso que eu chamo derridiano em certo sentido, porque esse era o projeto de desconstrução de Derrida, a força messiânica débil de Walter Benjamin. Acho que essa também é a razão pela qual Agamben e Derrida tiveram uma contenda muito longa entre si. Eles parecem estar sempre atacando ou criticando um ao outro, embora a obra deles seja realmente muito próxima, de certas formas. As quase são inconfundivelmente unidas, mas isso é outra história. Como Agamben tenta esclarecer, e eu cito agora, a festa não é definida por aquilo que nela não se faz, mas muito mais pelo fato daquilo que se faz, que em si não é diferente do que se realiza todos os dias, pelo fato daquilo que se faz, que vem desfeito, tornado inoperoso, libertado e suspenso pela sua economia, pelas razões e pelos objetivos que o definem nos dias úteis. O não fazer é, nesse sentido, só um caso extremo dessa suspensão. Fim da citação. O traço característico da suspensão sabática, então, é sua capacidade de desativar uma economia já operativa e declarar tal suspensão da ordem econômica racional como a tarefa messiânica por excelência. O que essas figuras de contemplação e louvor eternos, além de uma divindade que parece ter um certo grau de inoperatividade que precisa ser oculto, o que essas figuras lembram é a suspensão muito real de normas e regras inteiramente humanas, ordens e principalidades que, por sua vez, suscitam novas formas de pensamento. Ou seja, o procedimento filosófico que Agamben discerne como latente dentro dessas muitas genealogias teológicas de figuras de inoperosidade, mas que frequentemente que é suprimida de modo que o poder soberano possa ser mantido em algum lugar. Na verdade, é até possível cooptar o próprio sábado, não como um ato de desativação, que deveria ser, diz ele, um ato de desativação ou descriação ou de potência destituinte, são sinônimos que Agamben usa, como ele os chama em outro lugar, mas é possível dizer-lhe que também tomar o sábado e cooptá-lo para o poder soberano, como sendo potencialmente um local de sacralidade falsa, que dessa forma extrai dele a força radicalmente messiânica e a domestica em favor do poder institucional. Então, o sábado se torna um caso muito singular, em que ele deveria ser um modelo de suspensão messiânica, mas ele pode ser restaurado
para uma forma institucional para sustentar algum sentido de poder eclesiástico. Eu cito Agamben de novo. Isso não significa que as atividades dos seres humanos que a festa suspendeu e tornou inoperosas sejam necessariamente separadas e transferidas para uma esfera mais elevada e solene. É possível, aliás, que essa separação da festa na esfera do sagrado, que certamente se produziu num determinado momento, seja obra da igreja e dos clérigos, final da citação. Então, isso não é uma palavra muito gentil a respeito da igreja e do clero. Essa é a igreja mitológica, como poderíamos chamá-la, ou algo semelhante. E seus pretensos subordinados, seus clérigos, que servem a um mecanismo inclusivo excludente, que é a maquinaria antropológica ocidental. E fazem isso imprimindo em cada sujeito uma assinatura teológica particular. Então, eles tomam o sábado, que deveria ser um momento de suspensão, e o colocam de volta nas operações da igreja, e com isso, eles sacralizam, tornam o sábado sagrado. Mas é uma falsa de sacralidade, como sugere Agamben. É justamente essas forças também que lutam contra o crescimento aparente da esfera secular e defendem a inscrição de uma forma falsa de sacralidade que pretende meramente replicar a ordem e racionalidade para a qual Agamben não encontra utilidade, ou não encontra uso. Suas conclamações repetidas para um ato de profanação para ainda a dicotomia entre secular e sagrado vão mais ou menos na mesma direção. É isso que ele possibilita criticar as noções sagradas do sábado ou das festas sagradas que não atinam com o significado de uma suspensão genuína. Eu cito de novo. Deveríamos talvez tentar inverter a cronologia habitual, que coloca na origem os fenômenos religiosos, os quais seriam em seguida secularizados. Isso, naturalmente, era a compreensão básica de Carl Schmitt a respeito da teologia política. Todos os conceitos políticos na era moderna são basicamente conceitos teológicos secularizados. Agamben resiste a essa cronologia, como ele a chama. Primeiro eles eram sagrados, aí se tornaram seculares. Ele diz que nós devemos resistir a isso. E, em vez disso, pensar ao contrário que, como anterior, o momento em que as atividades humanas são simplesmente neutralizadas e tornadas inoperosas na festa, ou durante a festa. Isso aí seria o ato de profanação. Você não restaura a sua sacralidade, você não remove a sacralidade para torná-las puramente seculares. Você a suspende num estado de quase neutralidade em que ela perde seu senso de identidade. Isso é o que significa o ato de profanação. E ele continua dizendo, o que chamamos religião, aliás, um termo que no sentido que lhe damos atualmente falta nas culturas da antiguidade, interviria agora ou neste momento para capturar a festa numa esfera separada. Este é aquele momento em que se toma algo que deveria suspender todas as identidades, representações e economias e o coloca de volta na esfera sagrada. O que se tem aqui é uma batalha política infindável entre o sagrado e o secular. Às vezes a gente chama isso de guerras culturais. Só deveríamos ter o Natal, deveríamos dizer simplesmente boas festas. Isso é uma grande discussão nos Estados Unidos. Ou vamos ser sagrados, que sempre é uma legitimação mal oculta de uma visão cristã soberana. Os evangelicais nos Estados Unidos adoram isso. Ou vai ser uma coisa totalmente secular. E nesse caso teríamos uma denúncia do sagrado. Mas na verdade ele suprime exatamente o mesmo desejo e tenta legitimar um poder soberano na outra extremidade. Agamben não quer nenhuma dessas duas opções e ele acha que encontrou a forma mais autêntica de interpretar o que Cristo estava fazendo quando Cristo rasga a cortina do templo e torna o Santo dos Santos profano. Isso não é uma coisa nova, é um ato muito antigo, mas é algo que nós ainda não entendemos. São esses gestos religiosos de tentar ressacralizar algo que devem sofrer resistência, pois eles tentam isolar e identificar ou criar o sujeito religioso.
O que nos resta, então, na crítica de Agamben dessas atos falsamente religiosos de sacralização, é a percepção de que um novo uso do corpo humano é possível para além de sua assinatura teológica. Um uso que pode ser estranhamente identificado no mundo moderno. E eu retomo essa noção do corpo como um exemplo primordial de como exatamente Agamben tende a resistir à assinatura teológica que é colocada sobre o sujeito. Ele tenta voltar a algo assim como o corpo humano para além de seu imprimatur teológico, para além de sua assinatura teológica. E aí ele acha que, apontando para isso, ele pode começar a discutir ou ilustrar o que poderia ser a profanação do ser humano. Ele seria um corpo sem a assinatura teológica imposta a ele. O primeiro exemplo que Agamben dá desses possíveis novos usos do corpo se encontra na comunidade que vem, onde os processos capitalistas emergentes de reificação ou objetificação também são estranhamente libertadores, diz ele, na medida em que eles, pelo menos, removem, afastam a assinatura teológica que tinha sido colocada sobre o corpo. Como tal, e esse é o exemplo que ele retoma, o corpo feminino, o corpo da mulher, como exemplo destacado da objetificação cultural. Falamos sobre a objetificação das mulheres, etc. O corpo feminino, de alguma forma, é também liberto no período moderno de sua escravização às assinaturas teológicas que tinham sido colocadas sobre ele. Por exemplo, a virgindade, ou ser uma mãe que reproduz. Essa libertação das assinaturas acontece ao mesmo tempo em que o corpo feminino é, diríamos nós, sexualmente objetificado. É afastado dos ideais da virgindade e da maternidade, que são atribuídos a elas com uma certa leitura cristã teológica ocidental da mulher e do corpo dela, mas ela também é sexualmente objetificada ao mesmo tempo. Então é um exemplo muito interessante. Ele não diz muito mais sobre isso nesse contexto, mas ele sugere ou insinua que os processos de reificação ou objetificação, de alguma forma, libertam o corpo, ao mesmo tempo que talvez o reprimam ou o dominam em outro sentido. Então, isso trata-se aí de um sentido ambíguo do novo uso do corpo. O segundo exemplo, que pode nos ajudar a esclarecer a trajetória do seu pensamento sobre o corpo, é disponibilizado através do surgimento de filmes pornográficos e os corpos envolvidos neles, que introduzem, mais uma vez, um novo uso para o corpo, para além de sua assinatura teológica. Ele retoma isso em vários contextos. Este é um novo uso que, de fato, paraleliza o corpo glorioso e ressurreto que os teólogos durante muito tempo cogitaram como um corpo que existe para além do registro das funções corporais cotidianas. Ele retoma isso em sua coletânea de ensaios chamada Nudez. Aqui, a falta de economias corporais vividas dentro do corpo glorificado só poderia espelhar o corpo do astro da estrela dos filmes pornográficos, pois nem o corpo glorioso nem o astro da estrela dos filmes pornográficos se envolvem nas necessidades básicas do cotidiano que o corpo precisa suprir em outras circunstâncias. Por exemplo, usar o banheiro, comer comida, isso não acontece para os corpos gloriosos nem em filmes pornográficos. Então, eles não participam, na verdade, da economia do cotidiano. Em ambos os exemplos, nós testemunhamos, mais uma vez, como no primeiro exemplo, um novo uso possível do corpo para além de sua assinatura teológica. Ao mesmo tempo que sentimos certas limitações, percebemos certas limitações que nos mantêm distantes de realmente tornar nossas representações do corpo inoperosas. Então, eu diria, esses primeiros dois exemplos nos deixam, de certa forma, mesmerizados ou muito intrigados com eles, embora eles nos causem um pouco de repulsa ao mesmo tempo. Eu realmente me pergunto a respeito disso. Será que é por isso que os cristãos se oposto tanto à pornografia, deixando de lado agora a questão da exploração das pessoas e das mulheres, etc., que é uma questão muito real. A simples imagem em si parece
perturbadora. E eu me pergunto por que e até que ponto ela é perturbadora. Especialmente nos Estados Unidos, nós temos uma grande mentalidade puritana. Então, qualquer coisa que parece que tem a ver com a nudez do corpo já provoca um gesto de fechar os olhos e afastar o olhar. Eu me pergunto por que, até que ponto a afronta ou o desafio da imagem pornográfica ou da nudez, que é afastada de um contexto cotidiano, nos apresenta o desafio de ter que pensar sobre o novo uso do corpo para além da sua assinatura teológica. Acho que, pelo menos em parte, a pornografia é tão perturbadora para as pessoas cristãs, como o grupo ocidental que mais ataca a pornografia, é tão perturbadora porque justamente esse é o aspecto que a Agamben destaca, ele ataca a assinatura teológica normal que é dada ao nosso uso do corpo. Ela parece falar de algo para além daquele uso e por isso é perturbadora nesse sentido. Mas também é secretamente aquilo que nós queremos, é o corpo glorioso, que todos nós esperamos atingir algum dia, quando tudo que é imperfeito em relação aos nossos corpos seja tornado perfeito. E acho que é a característica geral da pornografia. É vários corpos perfeitos realizando atos que nós desejaríamos fazer, mas que não sabemos como expressar isso, então nós nos opomos a isso. Então eu acho que é um jogo muito complexo para os cristãos entender o que está em jogo na imagem pornográfica. Mas vamos deixar isso por aqui. O terceiro exemplo, que eu acho que vai além desses dois primeiros e tenta desenvolver algo mais positivo, também é algo que Agamben tenta articular. O terceiro exemplo surge no último volume da série sobre o Homo Sacer, o uso dos corpos, onde a tarefa da contemplação proporciona outra perspectiva secundária a partir da qual se pode ver a operação da desativação no tocante à assinatura teológica colocada sobre o corpo humano. E assim também sua possível libertação. Fazendo referência a Plotino, Agamben procura ampliar a noção de Plotino a respeito da vida como uma forma imediata de contemplação. E tem com isso condições de conceber a contemplação como um paradigma para o uso, em vez de sua parceira complementar, que é a posse. Nós temos condições de acessar algo como uma forma de vida, com hífen, através do ato tanto teológico quanto filosófico de contemplação. Porque é este ato em particular que nos restaura a nossa mais própria potência ou potencialidade. Eu cito Agamben. Assim como o uso, a contemplação não tem um sujeito, porque nela o contemplante se perde e se dissolve integralmente. Assim como o uso, a contemplação não tem um objeto, porque na obra ela contempla apenas a sua própria potência, o seu próprio potencial. A vida, que contempla na obra a sua própria potência, o seu próprio potencial de agir ou de fazer, torna-se inoperosa em todas as suas obras, vivendo apenas no uso de si. Vive apenas sua vivibilidade. Fim da citação. Essa vivibilidade, acho eu, que é aquilo a que a Agamben dá uma atenção particular, porque parece nos oferecer uma oportunidade de vislumbrar a vida para além de sua inscrição na maquinaria antropológica da humanidade ocidental e para além da sua assinatura teológica. Dando testemunho da possível desativação do sujeito humano, a contemplação promessa a inoperosidade do ser humano e promete um acesso ao ser qualquer, como Agamben nos chama, ao ser qualquer que aparece em seu lugar. A centralidade da contemplação e de sua inoperosidade, aqui entendidas como termos sinônimos, na verdade, é o que Agamben vincula explicitamente à forma de vida, com hífen. A vida propriamente humana, como ele a chama, que é, e agora eu cito Agamben, é aquela que, ao tornar inoperosas as obras e as funções específicas do ser vivo, as faz, por assim dizer, girar no vazio, e, desse modo, as abre em possibilidades, ou para possibilidades. Nesse sentido, a contemplação e a inoperosidade são os operadores metafísicos da antropogênese, que, ao libertarem o ser humano vivo de todo o destino biológico e social,
ou seja, a sua assinatura teológica, e ao libertarem-no de toda tarefa pré-determinada, o tornam disponível para a ausência particular de obra que estamos, ou de trabalho que estamos habituados a chamar de política e arte. As observações de Agamben sobre a contemplação como outra forma de inoperosidade, especificamente em relação a um novo uso do corpo para além de sua assinatura histórico-teológica, e, portanto, a glória que frequentemente obscureceu os corpos muito reais subjacentes ao véu objetificante, isso contém uma sobreposição notável com esses teóricos crítico-políticos que defendem que não se empreenda qualquer ação face àquilo que parece uma necessidade iminente de ação ou decisão política. Então, acho que essa ideia de contemplação é mais do que apenas uma discussão da inoperosidade para o corpo. É, na verdade, um conceito político. E nós vemos isso numa série de teóricos políticos e até teóricos contemporâneos que defendem uma espécie de dar um passo para trás da necessidade de praxis ou de ação política e contemplam um estado de contemplação. Eles não agem, eles querem pensar em vez de agir. E eu vou explicar isso um pouco mais. Essas são posições assumidas em oposição à necessidade schmittiana de uma decisão. Nós vemos essa conclamação a pensar na obra tanto de Slavoj Žižek e de Theodor Adorno também, por exemplo. Ambos resistem à conclamação schmittiana à ação política decisiva como sendo apenas outra reinscrição na maquinaria política e antropológica que apresenta a decisão soberana, o decisionismo soberano como uma necessidade, sendo assim incapaz de pensar um potencial revolucionário mais autêntico para a transformação. Adorno, que foi significativamente desafiado e ficou aborrecido com os protestos dos estudantes no final da década de 1960, e acho que ele morreu, na verdade, pouco tempo depois de uma confrontação com estudantes que o desafiaram perguntando por que ele não estava empreendendo uma ação política. Mas Adorno, ele foi muito taxativo a respeito do papel da crítica e a respeito do espaço para o próprio pensamento face à exigência de praxis política. Chamando o pensamento uma força de resistência, ele foi muito claro a respeito da razão pela qual precisamos manter politicamente um espaço para o pensamento crítico. E agora eu cito Adorno: pensar não é a reprodução intelectual daquilo que já existe de qualquer maneira. Contanto que não se interrompa, o pensamento tem um domínio seguro da possibilidade. Seu aspecto insaciável, sua aversão a ser satisfeito com rapidez e com facilidade, se recusa ou rejeita a sabedoria tola da resignação. Até aqui a citação. Então, eu gostaria de tomar essa ideia do pensamento como forma de crítica, como forma de resistência, como aquilo que Agamben está tentando fazer em suas meditações, por assim dizer, ou suas reflexões sobre o corpo. O corpo como espaço que está para além da maneira como escrevemos num certo percepção de ação política. Ele quer fazer pelo corpo aquilo que Adorno e Žižek ou Zizek querem fazer pelo pensamento político. Dar um passo para trás e pensar e não colocar quaisquer ideias pré-concebidas de praxis ou de ação sobre os corpos ou seres que somos. Essa conclamação ao pensamento como força de resistência talvez seja melhor ilustrada através da obra de Jacques Derrida, cuja hesitação em se envolver em qualquer forma direta de política foi frequentemente uma fonte de desincentivo para as pessoas mais inclinadas à praxis política, especialmente do lado por parte dos teóricos marxistas. Estou pensando em Frederick Jameson, Kenneth Stern e alguns pensadores de esquerda radicais que são rapidamente desdenhosos de Derrida, porque ele não tomou uma atitude política concreta, uma posição política concreta, mas claro que a recusa de Derrida de fazer isso tinha uma razão muito deliberada, e acho que isso ele compartilha com Agamben. A insistência de Derrida em oferecer uma crítica da soberania
ao lado do que parecia ser o diferimento interminável do sentido através do jogo da diferença, capturou algo da conversação interminável que o liberalismo representa, pelo menos de acordo com Schmitt. A recusa de Derrida de aceitar a natureza ou mutuamente excludente da natureza que produz o sujeito soberano, a la Kierkegaard, fez com que ele buscasse outras formas de instituir o sujeito, talvez através como algo assim como uma decisão passiva, como Jeffrey Bennington o expressou recentemente. Esse alinhamento talvez poderia explicar em grande parte porque um grande número de acadêmicos preocupados em certas formas, até científicas, de decisionismo, e aqui eu acho que muitos comunitaristas filosóficos deveriam ser incluídos. Isso explica em grande parte porque eles protestaram contra a obra de Derrida com tanta veemência, já que ela parecia evitar constantemente o momento da decisão, que normalmente fundamenta a percepção de soberania estabelecida autonomamente por uma comunidade. Se os discursos pluralistas e infindáveis do liberalismo se opõem por definição ao decisionismo daquelas que desejam ser soberanos, então as brincadeiras linguísticas de Derrida eram quase fadadas a fracassar desde o seu início entre este último grupo. O que eu quero dizer com isto é o seguinte. Esse é um bom momento para ouvir o celular tocar, não é? O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Não é surpreendente se nós tomarmos a distinção de Carl Schmitt entre liberalismo e soberania a sério. Então, não surpreende que Derrida fosse objeto de rejeição e protesto veementes, especialmente por parte de filósofos analíticos, mas também por parte de outros filósofos que achavam que a obra dele era essencialmente uma conversação interminável que nunca chegava até o âmbito do decisionismo político. Ele nunca tomou uma decisão concreta em relação a qual era, que deveria ser a identidade efetiva da comunidade. Por essa razão, sua obra foi objeto de críticas pesadas e acho que Agamben corre o mesmo risco de ser objeto de protesto ou de ser taxado de antinomiano, porque ele se recusa a entrar naquele espaço. Ele sempre se abstém, dá um passo para trás e não toma uma decisão, mas insiste, pelo contrário, na contemplação, na desativação da máquina, e não em reescrevê-la de novo, reescrever-nos de novo numa maquinaria definitiva de algum tipo alternativo. A relação de Agamben com Derrida não sempre foi amistosa e também nem sempre foi definida com clareza. Parece que às vezes eles se espelham um ao outro, ao mesmo tempo em que negam qualquer possível conexão entre eles. O que está claro, ao menos, é que o único novo uso possível do corpo humano é disponibilizado a partir da desativação do corpo antigo, o corpo que nós achávamos que possuíamos. Em certo sentido, em algum sentido, isso talvez seja parecido com a insistência de Derrida de que o ato desconstrutivo só é possível a partir de dentro de uma estrutura ou identidade pré-existente e não do lado de fora dela. O que queremos dizer com isso? Vou dar a vocês outro exemplo do meu filho. Eu espero que vocês o achem interessante. Quando meu filho era muito pequeno, quando vivíamos na Bélgica, provavelmente ele tinha uns 4 anos de idade, 3,5, 4. E numa semana eu tive 2 experiências que realmente definem o que eu estou tentando dizer aqui. Uma foi numa festa de aniversário de um amigo dele, estávamos no restaurante, e meu filho viu um adulto entrar no banheiro. E meu filho não sabe se foi um homem ou uma mulher que entrou. Então ele diz, o que é aquilo? É um homem ou uma mulher? E eu, sendo o professor liberal, universitário liberal muito sensível em questão a essa questão, como nos Estados Unidos, eu digo, que importância tem isso? Por que você quer saber? Por que é tão importante poder categorizar e rotular esse indivíduo? Estou pensando sobre aquele ser qualquer de Agamben. Por que não deixamos a pessoa ser um ser qualquer? Meu filho é muito taxativo. Ele disse, eu preciso saber quem é. É um homem ou é uma mulher?
Então, isso questiona seu senso de categorização. Aquilo para o qual ele está apontando é o que parece ser a necessidade da assinatura que é colocada sobre o corpo. Eu preciso entender a forma pela qual esse corpo é representado. Ou seja, 2 dias antes desse incidente, estou no playground da escola do meu filho, e meu filho faz referência a um amiguinho dele chamado Niklas, que vem do Tibete. E meu filho, o Niklas é ótimo. A Niklas, aliás, ela é uma das minhas amigas, ela é ótima, e assim por diante. E eu fiquei confuso, porque eu sabia que a Niklas era um menino. E eu disse, peraí, eu fiquei confuso. Afinal, o Niklas é um menino ou é uma menina? Porque você disse ela, mas eu acho que Niklas é um nome de menino. Só que ele tinha, na tradição tibetana, ele tinha cabelo comprido e tinha buracos nas orelhas. Meu filho disse, mas não interessa, tanto faz. O Niklas é meu amigo, ou minha amiga. E eu disse, bem, qual é a diferença? Meus filhos já sabiam a diferença. Ele respeitava o corpo de Niklas, seja lá qual fosse o corpo de que ser fosse, porque através de uma relação com o corpo dele ou dela, ele podia deixar de lado aquelas categorizações e rótulos. Ele não se importava com isso. Mas quando ele estava numa esfera de estranhos, onde a representação e a linguagem social, como no restaurante ou naquela festa, ele precisava saber. Eu acho que o que o Agamben quer para esse novo uso do corpo é algo como aquilo que meu filho tinha em relação àquele amigo ou amiga dela. Essa possibilidade, Agamben quer dizer, existe. Nós podemos chegar a um espaço onde nós nos importamos com isso. E o uso de corpo é definido por Agamben por uma forma de intimidade sem relação. Intimidade sem uma relação ou sem relações pré-estabelecidas. Nós podemos ir rumo a esse estado, nós precisamos ver isso. Vou voltar mais tarde a esse ponto, mas eu diria que isso apreende ou captura a divergência entre Agamben e Derrida até certo ponto. Vou dizer mais alguma coisa sobre isso depois. Derrida insiste em que não existe nada fora do texto, nada fora das representações com as quais temos que trabalhar. Então, Derrida não pode cogitar em certo sentido, ou cogitar a nudez como uma possibilidade real. Ao passo que Agamben quer dizer, existe uma nudez real. Nós é que temos dificuldade de falar sobre ela e de vê-la. Algo parecido com isso. Então, nós usamos roupas e nós sabemos que a apresentação real está debaixo da roupa. Mas nós não sabemos como falar sobre isso. Na verdade, isso nos desconcerta. Se nós caminharmos nus aqui pelo campus da Unicinos, vai haver problemas, não é? Mas nós sabemos que aquela nudez é real, que ela existe. Só não sabemos como colocá-la numa forma simbólico-econômica. É por isso que a gente recorre à pornografia ou algo assim. Mas no sentido cotidiano a gente não sabe. Ela existe de fato, mas não sabemos como lidar com ela. Eu acho que isso são a divergência entre Derrida e Agamben. Para Derrida só existe as roupas. É o com o qual nós temos que trabalhar. Após que Agamben diz, não, a nudez existe, mas não sabemos como lidar com ela. Acho que o âmbito teológico nos diz, Agamben nos conclama a prestar atenção a essa nudez. A grande figura para mim aqui é, nesse contexto, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que é crucificado nu. Mas, especialmente nos Estados Unidos, a maior parte deles colocam um pano em cima dele. Eles colocam roupa no Cristo. Isto é um momento profundo, uma percepção profunda. Nós não sabemos como lidar com a exposição da coisa em si. Seja a figura, a nudez de Cristo ou da pessoa, a vulnerabilidade, fragilidade, e a precariedade do ser das pessoas. Ela está lá, ela existe, mas não sabemos como lidar com ela. Acho que Agamben está dizendo, nós precisamos aprender a lidar com ela. Então, embora Agamben claramente compartilhe com Derrida uma certa crítica da soberania, também está claro que a fonte preferida de Agamben para discutir o potencial da transformação teopolítica é o pensamento paulino.
os escritos de São Paulo, que lhe oferecem a possibilidade de reler as operações filosóficas através de uma ótica teológica. O messianismo paulino oferece, na verdade, um modelo mais direto para cogitar a desativação da subjetividade e da identidade pessoal que se pode imaginar. Embora também esse modelo tenha sido domesticado historicamente pela Igreja ocasionalmente. Na leitura que Agamben faz das coisas, entretanto, o messianismo paulino, eu cito, funciona como corretivo da hipertrofia demoníaca dos poderes angélicos e humanos. O Messias desativa e torna inoperosos tanto a lei quanto os anjos, e dessa maneira os reconcilia com Deus. Fim da citação. Jesus Cristo, uma identificação entre a vocação crística individual e messiânica que é tão forte que nenhum artigo definido e inserido entre as duas palavras, Jesus Cristo, se torna para Paulo uma porta de entrada para a desativação de todas as identidades sociais, políticas, econômicas e religiosas, incluindo a identidade judaica, que parecia identificar Jesus a partir de seu nascimento. Citação de Agamben: o telos último e glorioso da lei e das potências angélicas, assim como dos poderes profanos, consiste em ser desativado e tornado inoperoso. Final da citação. Em vez de oferecer uma rejeição da lei judaica, entretanto, a tentativa de Jesus de ir além das exigências literais da lei, pretendendo ser seu cumprimento, introduziu algo assim como um momento hipernomiano dentro de um dualismo aparentemente insuperável entre o nomos e a anomia. O que é muito interessante de observar nessa formulação das coisas é, primeiramente, a própria dificuldade que surge para situar essa posição como uma posição potencialmente hipernomiana, uma realidade que se reflete pelo próprio termo desajeitadamente inventado e utilizado sem frequência, ou seja, hipernomia, que indica que é algo com o qual não sabemos o que fazer ou como pensar sobre seu potencial para a desativação da lei. O hipernomiano é usado por Elliot Wolfson e outros pensadores para tentar descrever esse estado de não ser nem nomos nem anomia. Não é antinomiano, mas nós não temos certeza como vamos chamar isso. Eu acho que a dificuldade de até encontrar uma palavra para descrever esse estado indica quão difícil é entendê-la. Mas, essencialmente, o termo hipernomiano é uma tentativa de responder à explicação de Jesus. A afirmação de Jesus, ou a resposta dele, de que ele não veio para abolir a lei, sim para cumpri-la ou para consumá-la. E nós, em grande parte, não sabemos o que isso significa. Qual é, então, exatamente a minha relação com a lei e com a estrutura, se eu quiser vivenciar esse cumprimento, essa consumação da lei? Estabelecer essa posição hipernomiana que Agamben procura acessar através de uma série de diferentes termos, como potencialidade pura ou a divisão da própria divisão, por exemplo. Todas essas tentativas parecem envolver uma espécie de dialética negativa que promete subdividir a divisão introduzida pela divisão social pré-existente, que dá ao indivíduo um senso de identidade, que permite ao indivíduo subsistir no mundo da linguagem. Vou voltar a este ponto daqui a pouco. Isso é também o que introduz a suspensão messiânica da identidade como um limiar de indiferença para dicotomias já existentes e muitas vezes firmemente reforçadas, dicotomias sociais, políticas e religiosas. Citação em Paulo: a comunidade messiânica como tal é anônima e parece situar-se em um limiar de indiferença entre público e privado. Fim da citação. Essa característica de anonimidade é essencial aqui também, é essencial entendê-la aqui, porque essa falta de identidade que permite justamente que ela conteste a articulação do poder soberano e as identificações que dele resultam. Essencialmente, não se vai lutar contra a identidade, contra uma nova identidade talvez mais forte. Você pode combatê-la através da anonimidade, através da perda de identidade,
como ela é marcada especificamente no nosso âmbito linguístico. Então, como se combate isso? A soberania, ou possivelmente a tirania ou a totalidade das formas identitárias através da anonimidade e através da vulnerabilidade, através da precariedade da nudez. Essas são as armas, entre aspas, contra essas formas. É por isso que o corpo humano em sua fragilidade se torna uma ferramenta, uma arma poderosa. Estou pensando aqui também na obra de Judith Butler, se vocês a conhecem. Os últimos livros dela realmente enfocaram a vulnerabilidade, a precariedade da existência humana. Isto também é, de certa forma, uma ferramenta, uma arma, mas que é muitas vezes pisoteada mais fortemente ainda pelos poderes existentes. Como Agamben descreve essa formulação mais recentemente, ele faz isso da seguinte forma: a forma de vida é o ponto em que o trabalho sobre o opus e o trabalho sobre si mesmo coincidem perfeitamente. O pintor, o poeta, o pensador, ou em geral qualquer pessoa que pratique uma arte ou uma atividade, não são os sujeitos soberanos nomeados de uma operação criativa ou de um opus. Eles são antes seres viventes anônimos que, ao contemplar e tornando inoperativo o opus da linguagem a cada vez, o opus da linguagem, da visão e dos corpos, tentam vivenciar a si mesmos e se manter em relação com uma potencialidade. Ou seja, eles tentam constituir a sua vida como uma forma de vida com hífen. Isso é uma citação extraída de uma obra recente de Agamben, intitulada O Fogo e o Conto que não foi traduzido para o português ainda. Então, a contemplação como meio da inoperatividade se torna o caminho essencial rumo à potencialidade da pessoa e, consequentemente, a esperança para a corporificação de uma forma de vida vivida para além do sujeito soberano e sua dívida para com o âmbito da representação. Paulo, por sua vez, não se envolve na formulação da necessidade de uma economia trinitária para fundamentar e legitimar um dado ordenamento cosmológico, que consiste, como já vimos, em atos de glorificação recíproca, destinados a cimentar o poder soberano. Em vez disso, ele se envolve na tarefa da redenção messiânica, que vê o véu que tanto oculta quanto revela a glória divina, esse véu suprimido, permitindo, por isso, que a glória seja transmitida de Deus para a humanidade. É só dessa maneira que Paulo pode conceber a desativação dessa glória recíproca, que, do contrário, procura sustentar a conexão entre a economia e a glória, assim como entre o reino e o governo, ou a soberania e o liberalismo no linguajar de Schmitt. Este é um movimento que é paralelo, ao menos num breve ponto na análise de Agamben, paralelo à possível subversão por parte de Jesus, subversão do uso doxológico do Amém. Assunto que Agamben aborda no livro O Reino e a Glória. Uma subversão mais constante da glória surge através de múltiplas releituras da tradição teológica paulina, incluindo a percepção de que a glória tenta encobrir a verdadeira natureza do ser humano, o que a noção do sábado captura perfeitamente, ou seja, sua inoperatividade ou inoperosidade. A glória de Deus, como Agamben observa em O Reino e a Glória, coincide com a cessação, e eu cito Agamben aqui, coincide com a cessação de toda atividade, de toda obra. O verdadeiro dia santo é o dia quando toda atividade foi suspensa e cuja suspensão tem que ser mantida rigorosamente. Eu cito de novo, o sabatismo é o nome da glória escatológica, que é, em sua essência, inoperosidade. Fim da citação. O que tinha preocupado o dispositivo governamental sobre todas as coisas é a própria coisa que define tanto a humanidade quanto o ser divino, mas que precisa, por esta mesma razão, ser oculto ao mesmo tempo em que é revelado. Ou seja, a natureza inoperosa da existência divina e humana. Citação de novo: o ser humano se devotou à produção e ao trabalho, porque em sua essência ele é privado de obra. Porque ele é, por excelência, um animal sabático.
Até aqui a citação. A tarefa de Agamben, que se torna mais clara através de sua elucidação da política messiânica de Paulo, consiste em começar a pensar a inoperosidade fora do dispositivo da glória que definiu as relações político-teológicas ocidentais. Essa é uma tarefa que implica desvelar a nudez de Deus, tanto quanto a nudez do ser humano, mas ambas para além das assinaturas que foram colocadas sobre elas, ou a cuja existência se poderia estar reagindo. Ou seja, trata-se de um movimento rumo à vulnerabilidade, à precariedade e à pobreza, e não uma reinscrição em uma matriz de relações de poder, relações estabelecidas ou recém-cunhadas. Acho que é por isso que Agamben adora a imagem do ser humano como o que ele chama de uma regressão, uma forma mais infantil do primata. Ele diz que isso é uma ideia que ele reintroduz nesse seu livro mais recente, o Fogo e a Conta. Ele gosta dessa ideia, que nós somos basicamente a forma infantil do primata. Nós somos uma criatura vulnerável que precisa ser abrigada e protegida. Nós estamos à frente dele. Ou seja, a evolução não como uma progressão positiva, nós somos uma regressão do primata a uma forma mais infantil. Essa é a razão para ele pela qual somos o ser sabático por excelência, porque nós suspendemos o crescimento normal adulto do primata de forma que somos basicamente um macaco pequeno. Porque é a vulnerabilidade, a precariedade, a pobreza que nos definem, ou seja, a suspensão daquilo que deveríamos ser, que nos torna seres humanos. Essa ideia levará Agamben a fazer uma breve repassada do pensamento paulino. No livro O Reino e a Glória, e numa exposição muito mais longa dessa força messiânica débil, no livro O Tempo que resta, entre outros lugares, onde Paulo aparece como a solução aparente para o impasse que o hipernomianismo está tentando superar. Em seu nível mais básico, o que acontece na suspensão messiânica de todas as vocações e identidades é um deslocamento do sujeito que, na verdade, suscita a possibilidade de que a própria vida emerja a partir de debaixo de sua inscrição na maquinaria antropológica. Cito de novo: assim como o Messias cumpriu e, ao mesmo tempo, tornou inoperosa a lei, assim também o hos me, o como se não, conserva e ao mesmo tempo desativa no tempo presente todas as condições jurídicas e todos os comportamentos sociais dos membros da comunidade messiânica. Até aqui a citação. Essa política messiânica é possível através de sua capacidade de produzir um hiato entre cada identidade e a própria pessoa, uma cesura permanente que divide qualquer divisão social pré-existente. Portanto, diz ele, o judeu vive como se não fosse judeu e o gentil vive como se não fosse judeu, produzindo uma nova forma de universalidade através da negação de uma negação anterior que ainda assim era constitutiva da identidade da pessoa. O cristão, proclama Paulo, é a pessoa que não possui uma identidade, mas só faz uso de identidades. Essa é a principal pretensão investigativa da parte final do seu projeto Homo Sacer, no livro A Altíssima Pobreza e no livro O Uso dos Corpos. É o ato que torna nossa relação com a lei como não exatamente uma negação da lei, e sim como um cumprimento, uma consumação da lei, no sentido de que se a gente pode fazer uso dela sem possuí-la ou sem ser possuído por ela. Esse é seu sabor hipernomiano particular. Portanto, o projeto de Agamben não é antinomiano no sentido de tentar existir a parte da lei ou do Estado ou do governo ou da governança, e sim ele quer conceber a anomia dentro de cada lei, a anarquia dentro de cada poder, o irrepresentável dentro de cada representação, e a forma de vida com hífen desvelada como a inoperosidade imanente em cada vida. É com essa forma realizada de inoperosidade que nós encontramos talvez algo assim como uma nova forma de oração, como uma contemplação da potencialidade.
que abre ou inaugura um espaço para uma nova alegria ocorrer dentro da vida que está sendo vivida para além de todas as formas de vida representacional. Mais especificamente ainda, ele considera, e eu cito, como a vida messiânica é a impossibilidade da vida de coincidir com uma forma pré-determinada. A revogação de todo bios para abri-lo para a Zoé tu Jesu. Ou seja, a vida que Jesus é. E a inoperosidade que aqui acontece não é simples inércia ou repouso, mas é, ao contrário, a operação messiânica por excelência. Fim da citação. Como tal, existe a possibilidade de acessar a própria vida, a Zoé, através de Jesus, identificado como Jesus como vida, para além das formas sociais da vida, para além do bios, formas que foram inscritas em nós, as assinaturas teológicas das quais somos portadores. Isso não é a vida nua, que é o resultado da maquinaria sacrificial que reduz violentamente o ser humano a uma forma de vida sem hífen, fora da polis. Trata-se de uma forma de vida com hífen, que só pode ser acessada, tornando inoperosas as identidades que foram impingidas à humanidade a partir dos atos excludentes que definem as relações sociais e da qual a Agamben quer escapar, assumindo uma espécie de intimidade não mediada, uma intimidade sem relação, ou um vínculo sem as representações sociais, sem que as representações sociais prescritas sejam impostas a ela. Em essência, isso é o que é buscado na única forma autêntica de representar algo demonstrando apenas nossa incapacidade de representar a coisa em si. Essa é a única forma possível de alcançar uma apresentação para além da representação, não através da sugestão mítica de uma entidade ou encontro quase mágicos, e sim mostrando ou desvelando a própria incapacidade como a verdadeira representação. Falei sobre isso ontem. É nesse lugar de experiência de incapacidade ou de fracasso, que é paradoxalmente nossa única esperança de sucesso, que nos deparamos com a glória mais uma vez. E eu acho esse aspecto muito interessante, com o qual vou concluir a palestra. Outra forma de glória, mas desta vez numa forma com um sentido radicalmente diferente. O que Agamben vai escrever mais tarde como um meio de graça inteiramente imanente para além das formas falsamente sacralizadas da graça que a igreja tem oferecido frequentemente. A forma de vida com hífen, vivida para além de sua inscrição em qualquer matriz representacional. Esta é a vida eterna que Paulo promete através da suspensão messiânica de todas as identidades mundanas existentes. Trata-se de uma vida que antecede nossa inscrição na maquinaria antropológica que a religião, como frequente fabricante do sagrado, fomentou. Há nesses gestos uma espécie de niilismo kenótico reconcebido como uma forma de dialética negativa que desfaz a linha divisória entre poder, soberano e governamentalidade, e que dessa forma nos apresenta a nossa própria pobreza como formas de vida, com hífen, mas ela é ao mesmo tempo aquilo que precisa ser reconhecido como a única forma de ir além do impasse que esses dualismos representacionais políticos nos apresentam. Vou parar por aqui, ou seja, com essa noção de graça ou glória que é possível para além da graça e da glória que concebemos tradicionalmente em termos teológicos. A Agamben sugere isso e usa exatamente essas palavras, graça e glória, mas com um sentido muito diferente daquele sentido que ele desconstrói genealogicamente. Muito obrigado por sua atenção. Obrigada. Excelente sua conferência. Então, nós temos à nossa disposição entre 15 e 20 minutos no máximo. Podemos, então, abrir espaço para perguntas. A gente pede que cada pessoa que for falar seja, então, breve, na medida do possível, para a gente poder ter uma boa interlocução ainda no tempo que está aí disponível para nós. Muito obrigado, professor Dixon, pela excelente comunicação, elucidadora e provocante, no sentido de movimentar a reflexão. Meu nome é Joel, eu sou egresso do programa de pós-graduação em filosofia aqui da Unicinos, e sob a orientação do professor Castor,
estive estudando o Reino e a Glória, e uma questão que, digamos que o Auri, ou o Agamben, trouxe para a minha reflexão, é a que eu vou colocar agora, no sentido de que o Agamben constrói uma genealogia onde ele traça vários elementos que vêm da tradição católico-romana. E isso aparece em outros textos dele, por exemplo, Altíssima Pobreza, Opus Dei e o próprio Reino e a Glória. Então, a rigor, ele, como o professor Rodrigo também colocou, trabalha com paradigmas. E isso, fundamentalmente, remete à noção do paradigma da teologia econômica. Mas o que eu percebi ao longo dessa genealogia foi o fato do Agamben não se deter, por exemplo, em questões referentes à teologia da reforma. Ele usa ou trabalha com poucos referenciais da reforma. Um deles você citou, que é o Calbart. Então, eu concluo essa questão, que também é um comentário. Será que o Agamben não corre o risco de estar fazendo uma genealogia, de certa forma, confessional? Por que não lembrar de que o Ocidente liberal, centrado na categoria do trabalho, auriu isso do protestantismo? Como a gente pensa essa aporia? Bom, é uma intuição, né? Obrigado. Temos mais uma pergunta, Shakira. He speaking English. Obrigado pela palestra, que foi muito interessante. Eu tenho 2 pontos que eu gostaria de destacar. O primeiro é o seguinte: eu estava me lembrando de um teólogo, de uma teóloga americana, Catherine Keller. Você falou sobre ela ontem. E ela mostra uma genealogia de gênero nos textos do Apocalipse. E o que ela diz é muito interessante, porque ela diz que as Escrituras só colocam as mulheres como virgens ou como prostitutas, ou seja, numa dualidade, não numa trindade, sim numa dualidade. É interessante que a assinatura teológica dada ao corpo feminino, ao corpo da mulher. Eu estava pensando sobre a diferença entre Agamben e Derrida, porque sim, eu concordo com você quanto ao problema da nudez, não a vida nua e sim a nudez, porque Derrida, aos olhos de Agamben, ainda é ainda um pensamento nos moldes de Schmitt, porque a différence, enquanto que a nudez é o que torna Agamben possivelmente, ou viabiliza para Agamben uma ontologia da potencialidade ou da nudez, e talvez possibilite desarmar ou desativar essa dualidade entre a virgem e a prostituta. Não sei se foi claro. Ok, então vou responder ambas as perguntas. Eu vou começar com aquela sobre a nudez primeiro. Eu acho, efetivamente, eu pensava isso antes que o livro Nudez foi publicado, que a nudez realmente é um exemplo central para Agamben. Exemplo do que ele está tentando fazer com a sua obra. Eu acho que você tem razão, Derrida
E a revelação real, o apocalipse real que deveríamos buscar é essa exposição, essa nudez. Mas não é uma nudez que seja passível de reinscrição, digamos, numa matriz sexualizada. Trata-se de uma nudez desprovida disso. Por isso, quando ele menciona o corpo dessa forma, seus comentários sobre Auschwitz se tornam muito significativos. Ele menciona até seu ensaio sobre a nudez. Ele diz isso, são os corpos das pessoas nos campos de concentração. Esses são os corpos sobre os quais estamos falando, os que assumem um significado diferente. Existe alguma coisa em relação à vulnerabilidade dos corpos naqueles momentos que fala a nós de maneira diferente. É isso que tentamos tentar tocar de alguma forma, aquele limite. Eu sempre penso que nos Estados Unidos, isso aqui é um país muito puritano, lá a gente não é permitido mostrar nudez na televisão, certo? Não, nenhum corpo nu pode aparecer na televisão. Então nós tivemos esse momento no Super Bowl, Janet Jackson mostrou parte dos seios dela e houve um grande protesto, gente que disse que isso era uma coisa horrível. Mas antes desse incidente do Super Bowl, que é a final do jogo de beisebol, um filme que foi mostrado para a TV num horário que não era para criança, em que havia nudez frontal, mostrava nudez frontal de homens e mulheres. Primeira vez que isso aconteceu na TV americana foi A Lista de Schindler, o filme de Steven Spielberg sobre os campos de concentração. Ali sim era ok mostrar a nudez frontal, porque algo tinha mudado na matriz simbólica. Acho que você tem razão. Nós não sabemos como teorizar a nudez, não sabemos como nos confrontar com a nudez. Isso tornou um exemplo primordial para Agamben, de uma forma que Derrida não tinha condições de abordar. Embora ele tente fazer isso em seu livro sobre a animalidade, onde fala sobre a sua vergonha diante do seu gato que olha para ele. Acho que Agamben não fica com vergonha na frente dos seus animais de estimação. Uma outra coisa acontecendo. Mas esse é um ótimo ponto que você destacou. Quanto à sua pergunta, muito obrigado por ela. Eu acho que você está tocando numa questão muito significativa na obra de Agamben, que é a seguinte: até que ponto ele está repetindo o ato da reforma? Infinitamente, infindavelmente. E acho que a resposta é bem, ele está retomando o que Paul Tillich chamou de princípio protestante. Este impulso rumo à reforma incessante que parece vir do núcleo da própria cristianismo e nunca pode ser satisfeito. Impulso que nunca pode ser satisfeito. Acho que o que Agamben quer fazer é o seguinte: não se trata apenas de um princípio protestante, e sim é a relação original do cristianismo com o judaísmo. Tem a ver com a relação original com qualquer instituição ou estrutura. Porque ele vê isto como um quadro mais amplo. Ele não vai fazer um trabalho tão criativo com a reforma particularmente. Ele está mais interessado em teólogos protestantes que tentam reescrever esse impulso radical de reforma na matriz da soberania, como, por exemplo, Karl Barth. De novo. Então, ele omite, digamos, o outro lado da teologia protestante, que realmente tenta pensar sobre a natureza da reforma, como uma possibilidade permanente, talvez. Mas, de novo, ele é italiano, então ele tem uma origem católica, e ele não está tão interessado, eu acho, em examinar esse lado da teologia. Mas o que é interessante para mim, nesse tocante, é a obra de John Caputo. Eu não sei se vocês o leem aqui, mas a obra de John Caputo, que segue bastante o modelo de Derrida, ele está tentando pensar numa reforma permanente a partir de dentro da igreja, a partir do interior da igreja, mas é engraçado como isso se expressa realisticamente para Caputo. Aliás, eu perguntei a Caputo sobre isso e nós dois concordamos que Derrida e Agamben são muito semelhantes nesse aspecto. Mas Caputo quer falar sobre uma desconstrução permanente de toda e qualquer identidade institucional. Só que Caputo teve uma formação católica. E sempre que ele tem uma conferência em que ele fala sobre essa teologia radical, que sempre desestabiliza a instituição da igreja, todo mundo na plateia é um pastor protestante. Os católicos não vão ouvi-lo, e ele fica muito decepcionado porque ele está tentando falar para os católicos. Só que ele só atrai
pessoas protestantes que todos tentam segurar a igreja lá na cozinha da sua casa. Elas querem ser tão não institucionais, não querem ter um prédio de igreja, colocam a igreja no seu próprio lar, mas sempre estão tentando recriar uma instituição e ficam decepcionados. Então é uma situação estranha e paradoxal. Acho que sua pergunta é ótima, porque esse ímpeto de reforma é o que Agamben está tentando identificar. E é por isso que Lutero teve que ter a sua defesa antinomiana. Ele foi confundido com antinomista por seus próprios seguidores, que não queriam ser antinomistas. E Lutero teve que dar um passo atrás e dizer, não, eu não sou antinomiano. Isso aqui é apenas um impulso em prol da reforma. Essa é a mesma acusação feita contra Agamben. Ele dizendo que ele é antinomiano, ele tem que dizer, não, estou tentando apenas reformar as coisas. Então é a mesma questão em pauta. Mais alguma pergunta? Então, se não temos mais perguntas, alguém aqui está levantando ainda a mão? Para aproveitar ainda esse tema, poderíamos colocar da seguinte forma, talvez. Quando vemos no Gênesis que o homem ou a humanidade foi criado à imagem e semelhança de Deus, certamente não seria prudente descer na interpretação até o par biológico, né, do macho e fêmea que nos carrega aqui. Então, acho que essa questão do corpo tem relevância demais nesse debate. Devemos subir um pouco. Né? E quando lemos no primeiro capítulo de João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Aí vemos a causa primeira atuando. E nós, como causas segundas, deveríamos prosseguir a nossa parte dessa obra, dentro da imagem e semelhança. E aí que, entre a ruptura da trindade para bindade, ou eu preferiria dizer dualidade, né? Eu entendo que, aí seguindo um pouco pela tradição hebraica, né, o que nós temos hoje no mundo é o reino e o poder. Né? A glória ficou fora. Né? Então, hoje, o que nós vemos manifestado no mundo é justamente o poder humano atuando, construindo um reino que não é aquele. Então, a operosidade, aí a questão da reforma, né, e de se o mundo é ou não protestante, quer dizer, a operosidade é da natureza humana, porque está presente na causa primeira, que é sempre criadora, e nós também somos. Então, trabalhar é o nosso trabalho. A questão, então, seria direcionar esse trabalho e reconectar com a Trindade. Então, gostaríamos de saber a sua opinião sobre esta discussão, se não seria o caso de recolocar a discussão de Agamben, não tanto na inoperância, né, e sim na forma de operar, para intervir de fato nos processos do mundo e recolocar os princípios da Trindade. Obrigado. Vamos a uma última pergunta aqui com o professor Castor. Terminando. Certo. Então, professor Kolbe, primeiro agradecer também as duas conferências, né? A disponibilidade para vir aqui a partilhar conosco as suas pesquisas, né? E realmente a sua contribuição também é muito relevante. A gente vai retrabalhá-la certamente por um bom tempo, né? Permita-me uma provocação final.
o corpo na Agamben tem a importância que você destacou. E dele, a Agamben quer tirar a marca da sacralidade para quase aparecer uma forma de naturalidade do corpo. Pergunto, o cristianismo é a única religião, até onde eu conheço, que defende a ressurreição dos corpos, que insere o corpo como constitutivo do indivíduo. É inseparável. A própria noção de soteriologia, de salvação, inclui o corpo. Aí vem aquela questão, questionamento que o professor Alain também nos colocou. Não seria interessante pensar nessa dimensão do cristianismo, sendo que ele é o único que propõe o corpo, a ressurreição do corpo? Nessa ressurreição dos corpos não haveria uma assinatura interessante para pensar uma política do corpo, uma dimensão política do corpo, em uma perspectiva realmente diferente? Isso é uma provocação para Agamben. Muito obrigado por ela. Vou começar primeiro com a primeira pergunta. Sobre se não deveríamos pensar, conceber a imagem de Deus um pouco em um nível superior, mais para cima, mais elevada. Em relação a João e ao Verbo, que essa talvez seja uma forma melhor de conceber a imagem de Deus. Acho, porém, quando a gente fala sobre como a criação é a tarefa da humanidade, a Agamben diz explicitamente o contrário, que a inoperosidade é a tarefa singular da humanidade. Eu acho que o temor é que essa posição se reinscreve de volta numa lógica de soberania, só que num nível diferente e de uma forma diferente. Por exemplo, uma das questões que a Agamben não retoma, mas eu achei que estava contida na sua outra imagem que você descreveu, isso me parece mais característico da ortodoxia oriental. A posição que você defende seria uma posição mais ortodoxa. Nós deveríamos nos modelar com base numa noção de trindade, e o Espírito é muito central para ela. Entretanto, existe uma forma de reinscrever isso de volta numa eclesiologia, soberania, uma certa noção do sujeito. Eu não acho que a Agamben lide com essa questão explicitamente, pelo menos não da forma como ele poderia fazer, mas acho que algo assim talvez aconteça em teologias mais ortodoxas, que são muito hierárquicas, que são muito... No Ocidente, às vezes, a gente as concebe a moda antiga como sendo muito tradicionais, em certo sentido, mas elas são muito diferentes da forma como elas constroem a subjetividade. Acho que a imagem de Deus não é enraizada no corpo, em certo sentido, e sim enraizada numa noção de Deus que transcende até o ser corporal, que parece ser boa, mas que também pode ser uma forma de reinscrever a soberania num nível completamente diferente. Eu não estou mais preso a alguma forma institucional tradicional que parece opressora, mas agora eu reinscrevi a opressão num nível mais profundo da individualidade. Isso tem a ver com o meu comentário sobre a reforma. Poderíamos dizer que há certos grupos protestantes que realmente aprenderam a contestar as estruturas institucionais de forma a aliviar a opressão. Mas também podemos dizer que existe uma tentação protestante de reinscrever a opressão e a dominação no nível de cada indivíduo. E ela se torna mais opressiva ainda, pelo menos existe essa tentação. Então, trata-se de uma questão muito delicada, Silvio. Não sei se estou dando uma boa resposta à sua pergunta, porque eu acho que você poderia levar a algum lugar, um lugar que talvez fosse mais libertador, mas talvez poderia levar a uma posição talvez mais opressora. Então, eu acho que a gente teria que discutir muito mais sobre isso, porque a ideia de que a operosidade ou a operatividade faz parte da natureza humana, essa é uma certa leitura teológica, que já entra num certo âmbito em relação ao qual a Agamben é muito hesitante.
A Agamben diz que o ser humano é a criatura perfeita do sábado, nós somos a criatura da inoperosidade por tradição. Mas claro que isso representa uma certa contradição com uma certa leitura de Gênesis e da queda. É uma leitura muito diferente, portanto. Agora, Castor, quanto à sua pergunta, eu acho que a ideia de conceber o corpo ressurreto é realmente fascinante. Seria muito interessante pensar sobre isso ao lado dos pensamentos de Agamben sobre o corpo, principalmente o corpo glorioso, que é a sua tentativa de pensar, de conceber o corpo ressurreto de alguma forma. Mas eu acho que eu teria que fazer isso ao lado de teologias hoje em dia que também encaram o corpo ressurreto a partir de uma perspectiva ligeiramente diferente. E o que eu quero dizer é o seguinte: a maneira como Agamben fala sobre o corpo glorioso e crítica está muito alinhado com a sua crítica de como isso é uma manifestação da reinscrição de uma forma do soberano. Mas eu estaria mais curioso em saber qual é a ressonância ou afinidade que existe entre a obra de Agamben e as teorias da deficiência, porque existem certas teologias da deficiência, de pessoas com deficiência, que falam sobre a questão do corpo ressurreto, que é como algo muito central, porém de uma maneira muito diferente. Porque essas teologias querem dizer que o corpo ressurreto não é um corpo perfeito, é um corpo que ainda tem a sua deficiência que teve neste mundo. E este é o corpo que é central para a nossa natureza corporificada, para a nossa percepção teológica da bondade, do caráter bom do corpo. Mas isso é uma leitura diferente do corpo glorioso como corpo perfeito, em que aquele corpo que era deformado ou tinha uma deficiência antes, agora se torna aperfeiçoado ou perfeccionado. Onde Agamben seria mais útil para nos ajudar a pensar, acho que são aqueles corpos que são pobres. Corpos que são inerentemente empobrecidos, por exemplo, em função da deficiência. Eu acho que ele diria sim, o corpo é importante, mas é um corpo vulnerável, precário e pobre. Esse é o corpo ao qual deveríamos dar atenção, e não alguma forma de corpo perfeito e glorioso. Então, acho que ele ainda seria útil para pensar sobre a possibilidade de um corpo ressurreto, mas acho que isso tem que ser nuançado, no sentido de que teria que ser, de alguma forma, um corpo com deficiência. Um corpo precário e vulnerável, um corpo empobrecido. Isso tem uma forma muito vigorosa de pensar sobre essa questão. Eu concordo com Alain Badiou, que diz que Agamben é um franciscano, um ontologista franciscano que está sempre pensando sobre a pobreza. Mas eu acho que essa deveria ser uma forma central de nossa compreensão da nossa relação com nossos corpos e também dos corpos ressurretos. Temos que pensar dessa forma, mas tem que ser um corpo que ainda é pobre nesse sentido e não um corpo simplesmente perfeito. Obrigado pelas perguntas de vocês. Pela sua presença entre nós e pela importante contribuição aqui com o nosso colóquio. Cada uma que aqui esteve participando e colaboraram também para os debates com suas questões, comentários. Obrigada, e depois vocês podem continuar acompanhando, levando adiante o debate também a partir da cobertura toda que foi feita no nosso evento aqui, que já está sendo colocada à nossa disposição na página do IHU. Também esperamos que em breve nós vamos poder publicar aqui os textos das conferências que vão ser finalizadas e logo mais trazidas a público através dos cadernos Teologia Pública, que ficarão disponíveis aqui também na nossa página em PDF, para quem quiser depois acessar. Então, obrigada a todos. Bom almoço.